Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Última live do ano, né? Vocês já estão se preparando para romper ano, um ano que foi um tanto denso, um tanto complexo, um ano de transformações, de mudanças, de desafios mas de fato um ano de muito aprendizado. Como é que vocês estão? Vou começar a mandar agora para a galerinha assistir e acompanhar a nossa live que está se iniciando. Estou começando um pouquinho antes das 19 horas, né? Para a gente poder ter o máximo de tempo, a gente aproveitar ao máximo essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, porque vai tratar sobre produtividade. Estou enviando aqui para o pessoal assistir, né? Vocês que também tenham algum amigo que queira enviar, deixar essa live, vocês podem estar enviando também, encaminhando essa live para outras pessoas, tá bom? Como é que vocês estão? Já estão ansiosos para terminar o ano? Eu já vou ver aqui quem é que está online também. Vocês estão vendo também que eu estou num cenário diferente do meu, né? Estou em Recife, estou na casa da minha avó. Deixa eu dar oi para todo mundo. Boa noite a todos e todas. Como é que vocês estão? Mais um pouquinho, deixa o povo entrar, que já já eu chamo nossa convidada que já está online para a gente poder falar sobre produtividade, né? Num conceito geral, no primeiro momento. Depois a gente vai focar um pouco mais também na produtividade no ciclo menstrual, que é uma ferramenta também de produtividade, né, para a mulher. E para o homem também a gente saber qual a importância de entender sobre esse assunto e de fazer planejamentos, de onde a gente pode gerenciar essa produtividade, como fazer planos, como fazer metas, para a gente poder colocar em pauta, né, colocar na nossa rotina em 2021 também, né? Um novo ano que se inicia, um novo ciclo, e a gente possa também cada dia mais estar melhorando, né, a nossa vida, tanto para quem faz faculdade, para quem estuda, para quem vai prestar vestibular, para quem tem quem está buscando também os caminhos profissionais, já para quem já trabalha. Então tenho certeza que essa última live do ano nossa vai ser de muito aprendizado, e a nossa especialista de hoje, ela tem uma bagagem muito grande no assunto, já escreveu livros, já fez muito conteúdo sobre esse assunto, né? Então esperar só mais um pouquinho. Deixa eu bater aqui 10 pessoas na nossa live. Bateu, só foi eu falar. Mas pronto, fiquem todos à vontade, certo? Que vocês possam também estar divulgando essa live para outras pessoas. E eu vou estar convidando a nossa especialista para a gente poder falar sobre o assunto, tá bom? Só um minuto. Como eu falei, a gente está num cenário totalmente diferente. Quase que eu apertava errado. Cadê? Guardar ela aceitar. Tá meio escuro mesmo a imagem, mas tudo bem. Oi. Pronto. Oi, boa noite. Boa noite! Tudo bem com Deu você? certo a nossa live. Deu certo, até que enfim saiu, né? Uma pessoa É, pouco conhecida minha, né? Eu mal conheço, de alguns anos. E Tudo aí, certo? tudo Ansiosa bem? pro ano novo? Vamos lá, né? Continua ansiosa não, vivendo um dia de cada vez. Muito bem. Só explicando, eu tive que colocar um filtro na minha cara hoje para fazer essa live,
porque tá muito escuro aqui, e se fosse na imagem normal, ela ia ficar um pouco mais escura. Então, como eu não estou no meu ambiente, né, nas luzes e tal, eu coloquei um filtro para melhorar pelo menos o brilho da minha cara, senão ia ficar muito escuro. Mas, mas Tá explicando para rosa, o tá povo também que feliz. está entrando. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado esse convite, né, para a gente fazer essa live, que já estava prometida há alguns meses e que não fazia nada mais justo do que a gente estar aqui para fazer nessa última live do ano, né? Muito obrigado. É verdade. Melhor momento. Eu que agradeço também o convite de poder ter mais um espaço, né, para espalhar um pouquinho aí da mensagem que eu divulgo lá no meu Instagram e tudo. Então eu vejo aqui como mais um espaço, né, aberto para divulgar também, para falar sobre, enfim, as coisas que eu acredito, um Show, pouco do que eu vou falar aqui na live hoje. show, show. Então, bora iniciar para a gente ganhar tempo? Vamos lá. Vamos embora, Vamos então. lá. A primeira pergunta, né, que a gente selecionou, a gente planejou um roteirozinho. E aí eu queria perguntar para ti, para explicar para as pessoas que estão assistindo também, e o que seria produtividade no final das contas, né? A gente fala muito produtividade, eu até comentei que eu tinha um professor, e você discordou um pouco desse meu professor, que falava que a produtividade também é mais transpiração do que inspiração. E aí eu queria entender se de fato é isso, ou significa outra coisa totalmente diferente? E o que é produtividade para você? Massa. Pois é. Eu vou falar o que é produtividade na minha visão, né? Tem várias visões aí de que as pessoas acreditam que é, mas hoje eu tenho um conceito bem assim formado do que eu acredito que é produtividade com base em várias coisas que eu já li, que eu apliquei na minha vida e que fizeram sentido para mim, né? Então foi bem interessante na hora que você me falou isso, de que o professor dizia que era mais transpiração do que inspiração, porque dentro do projeto eu defendo o oposto. Para mim, primeiro eu vou falar o conceito, né? Para mim, produtividade é estar caminhando na direção dos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante do caminho. Então, já começa de um lugar assim, de sair um pouco do que a gente está habituado de ouvir falar sobre produtividade, que é estar o tempo inteiro realizando tarefas, né? Ou então fazer mais tarefas em menos tempo, né? Tem vários conceitos de Uhum. produtividade assim, e a minha proposta é fugir um pouco disso. A gente justamente sair de um lugar, de uma visão de um mundo que é focado na ação, e de que a gente só consegue alcançar o nosso sonho se a gente estiver agindo constantemente e trazer para um lugar da conexão. Então, é muito importante para mim, na minha visão, e é o que eu compartilho lá dentro do projeto, que o primeiro passo é a gente se conectar com quem a gente é, com o que é Uhum. importante para a gente ter acesso às ações inspiradas. Então, eu trabalho muito com a inspiração lá dentro do projeto, porque eu enxergo que isso é muito mais eficiente do que a gente ficar agindo, sem ter clareza do que é importante, do que não é, sabe? Então, meu conceito de produtividade é esse. Estar caminhando na direção dos nossos sonhos, respeitando os tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Muito bom. Inclusive, falando também dessa questão de buscar sonhos e buscar se conhecer e buscar também melhorar, não melhorar propriamente para os outros, mas melhorar por você mesmo, né? Sempre estar buscando atingir seus objetivos, sempre ser melhor do que antes. Eu publiquei um vídeo, algumas séries de vídeos hoje no meu Stories, que trata exatamente isso como uma meta para 2021, que seria eu poder aprender que o meu melhor, ou seja, eu buscar ser melhor, não é ser melhor acima dos outros, mas ser melhor para mim mesmo, ser melhor do que eu fui esse ano, ser melhor do que eu vou sendo todo dia, né? Cada dia melhorando. E aí eu pensei justamente nisso no que tu estava falando agora de produtividade. E aí, puxando um pouco desse assunto, vamos tratar também mais para a questão dessa produtividade cíclica, que é o teu projeto, para tu poder explicar
como é que funciona isso? Primeiramente, poder contar um pouco de onde surgiu essa ideia desse projeto e o que seria essa produtividade cíclica, que seria uma ferramenta, no caso de produtividade. Explica direitinho para a gente poder compreender esse assunto melhor. Massa. A história é longa, eu vou tentar resumir, né? Mas basicamente, eu comecei a me interessar por produtividade quando eu estava insatisfeita com o meu trabalho e aí eu queria mudar de carreira, né? Fazer outra coisa e enquanto eu estava nesse processo de mudança, eu precisava lidar com mais de um emprego e tal, então eu comecei a me interessar por esse assunto. E eu fui entendendo que produtividade era algo bem diferente do que eu achava que era, né? Que era só essa coisa voltada para a ação. Então, eu comecei a estudar muita coisa e eu gostei muito assim desse tema, desse assunto. Só que teve uma viradinha de chave, né? Por isso que nasceu o projeto Produtividade Cíclica, que eu naquela época eu me cobrava muito, assim, muito mesmo, de ter que estar fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo e de achar que eu tinha que estar igualmente produtiva todos os dias. E aí quando eu ia aplicar os métodos que eu estudava, eram métodos lineares, né? Ou seja, que eu tinha que planejar toda semana igual, todos os dias iguais e eu travava em algum momento. Eu achava que era eu, né? Que tinha alguma coisa errada comigo. E aí, num determinado momento que eu comecei uma busca, na verdade, para a cura, né, da endometriose, eu fui diagnosticada com endometriose e, para quem não sabe, quando nasce um tecido, né, o tecido do endométrio que cobre o útero nasce em outros lugares, que não ali dentro do útero. Então, eu fui diagnosticada com a endometriose e numa busca por um tratamento mais completo, eu acabei entrando em contato com esse conhecimento de que nós, mulheres, não funcionávamos de forma linear, que a gente funcionava de forma cíclica e que ao longo do ciclo menstrual a gente passava por algumas fases e que as nossas energias e habilidades elas variavam aí de acordo com essas fases. Então fez muito sentido para mim, porque eu não tinha a menor consciência de nada disso. Eu dizia que eu era daquele tipo assim, eu só sabia que eu estava de TPM depois que a menstruação descia. Eu entendia por que eu estava irritada, né? Alguns dias antes, assim. Então eu não tinha a menor consciência, não tinha a menor conexão, mas fez muito sentido para mim, que eu comecei a entender que tinha momentos que eu estava mais disposta, tinha momentos que eu estava menos disposta, e que realmente, depois que eu comecei a me perceber, né, eu vi que até as habilidades mesmo, então tarefas que eu tinha mais facilidade de fazer numa fase do ciclo ou em outra fase do ciclo, isso foi ficando bem mais claro. Então, a partir daí fez muito sentido assim para mim, né? E aí eu fui criando esse método, adequando o conhecimento que eu já tinha de ferramentas, de planejamento, de produtividade, às fases do ciclo menstrual, né? Agora, o projeto mesmo assim, eu já tinha essa ideia na cabeça, mas eu recebi ele em sonho. Eu sonhei, e eu gosto muito, eu acho muito importante falar sobre isso, porque é nesse momento que a gente está falando sobre a conexão, né? E aí as ações inspiradas. Então eu sonhei que eu estava numa roda enorme de mulheres e elas iam passando uma caixa de presente, assim, e quando a caixa chegava no meu colo, né, que eu abria, assim, estava escrito produtividade cíclica. E aí, a partir desse momento, eu entendi que eu tinha que colocar aquilo no mundo, né? Tava ali nas minhas mãos para colocar aquilo no mundo. E a partir daí que eu entrei em ação, entendeu? Aí foi assim, resumidamente, foi assim que nasceu a ideia do projeto. E por isso que eu resolvi focar nisso, né? Estudar mais, me aprofundar mais nessas ferramentas, enfim, e compartilhar esse conhecimento que para mim foi tão transformador. É, realmente, essa questão de sonho foi bem bonito, né? Toda essa ideia da construção desse início desse projeto foi bem interessante. E é isso que tu coloca também, que vai de encontro de encontro não, perdão, vai enfatizar aquilo que tu falou, né? Que às vezes a inspiração ela vem quando você menos espera.
principalmente no sonho, do nada ver esse nome e soltou no mundo, né? Mas para a gente poder entender melhor, né, essa importância desse conteúdo, da produtividade, principalmente dessa produtividade cíclica, mas da produtividade no conceito geral, eu queria que tu simplificasse, porque eu sei que é um tema bastante longo e complexo, mas tu pudesse simplificar tanto para nós homens, por que é importante que a gente saiba desse conteúdo, e principalmente para as mulheres ter esse autoconhecimento, e usar essa ferramenta como forma de produtividade, né, de maior produtividade. Isso. Foi bom que você usou o termo ferramenta, né? Porque é isso mesmo que eu considero, né? Eu acho que existem várias formas da gente trabalhar, né, o autoconhecimento e a nossa produtividade, enfim. Eu escolhi o ciclo menstrual como ferramenta. Por ser algo muito íntimo, né, nosso, das mulheres, e justamente por proporcionar esse autoconhecimento, da gente parar, perceber, se auto-observar, entender o que a gente está sentindo naquele momento, né, se tem a ver com o ciclo, se não tem. Então, eu escolhi usar o ciclo menstrual como ferramenta, né, foi uma escolha. E eu Uhum. enxergo, assim, para as mulheres, eu enxergo como algo básico, assim, tipo, tem que ser, né? Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente foi criada num lugar, assim, onde o ciclo, às vezes a menstruação era considerada algo feio, né? Ou algo sujo. Então, existe um movimento de retomar essa coisa que como natural que ela é. É algo que é natural. Toda mulher menstrua, né? Se não tiver algum problema, ou se não estiver tomando um remédio, assim, né? Toda mulher menstrua. Então é algo tão nosso, tão íntimo nosso, e é o que nos faz, uma das coisas, né, que nos faz mulher. Então eu acho que a gente se conectar com o nosso ciclo para a mulher é essencial. Tem que ter, sabe? Tem que ter essa conexão. Para o homem, eu acho importante acho que em dois sentidos, assim, dois contextos. O primeiro, de entender as mulheres com as quais ele convive, né? Então a gente sair desse lugar de dizer, ah, ela é maluca, tá de TPM, não sei o quê, né? Que às vezes rola muito isso. E não tem nada de maluca, né? É um momento do ciclo que naturalmente a mulher passa por momentos de mudança de humor, né? É um momento que a mulher tem muito. Tipo assim, o que está no inconsciente vem à consciência, então existe esse conflito das coisas que ela não prestou atenção ao longo do ciclo. E aí vem a consciência naquele momento, só que ao mesmo tempo ela não tem energia física para agir. E aí é natural haver isso, por exemplo, na fase pré-menstrual, né, na TPM. Então o homem compreender que isso é normal, que não é uma coisa louca, que não é, entende? Então eu acho que para o homem primeiro isso, né, é melhorar a relação que ele tem com as mulheres com as quais ele convive. E a segunda coisa é trazer, ver alguma forma de trazer isso para o mundo deles, né? Para o mundo de vocês. Porque, querendo ou não, vocês Desculpa, também minha não prima são. passando aqui atrás. Tá passando aí. Participação especial na live. Porque vocês também não são lineares. Vocês não estão do mesmo jeito todos os dias. Vocês passam por. Não tem o ciclo menstrual, mas tem outros ciclos. Então, essa Uhum. importância de estar consciente, né? Trazer para esse lugar de consciência, de que tá tudo bem ter um momento que eu não estou muito bem, que eu não estou muito legal, que eu não estou muito afim de fazer determinada atividade. Isso é normal, a gente é humano, né? Uhum. Por isso a gente está falando aqui hoje sobre essa busca por uma produtividade mais humana, né? A gente não é máquina que tem que estar igual o tempo inteiro. Então acho que para o homem é importante nesses dois sentidos, assim, da convivência e de trazer para a realidade dele, de estar consciente dele mesmo. Desculpa, a Sara participou aqui da live, mas besteira.
Enfim, é muito importante. Eu já ouvi, né, nossa convidada também, Fernanda Felão, hoje participando com a gente. Eu já ouvi certa vez tu comparando também alguns vídeos teus com esse ciclo, a gente poder entender esses ciclos como também com alguns outros ciclos que a gente convive, por exemplo, na própria natureza, né? As quatro estações. E aí, qual a comparação que tu faz melhor esse ciclo para a gente poder tentar fazer uma analogia, um conhecimento? Será que com as fases da Lua, por exemplo, esse ciclo teria uma comparação um tanto É, interessante? é, na mulher, né, a gente trabalha muito isso com a comparação com as fases da Lua, já que o ciclo menstrual tem mais ou menos a mesma quantidade de dias, né? Então, as fases da Lua variam ali, né, de 28 em 28 dias, elas se repetem, né, e com o ciclo menstrual é a mesma coisa. Mas é importante enfatizar para as mulheres que estão assistindo aqui, para os homens também, que um ciclo menstrual ele é considerado regular, passando aí de 22 a 35 dias. Então, não necessariamente a mulher precisa ter 28 dias entre um ciclo e outro. Se tiver 22 ou 35, né, entre 22 e 35 é um ciclo regular. Então não tem isso de a gente sangra uma vez no mês, não é. Cada mulher é única, o ciclo dela é único. Às vezes tem mulher que sangra mais de uma vez por mês, tem mulheres que passam um mês sem sangrar, então isso é normal, né? Esse vídeo que você viu provavelmente é uma dica que eu dou para quem está começando e não faz a menor ideia, assim, de nada disso. Nunca ouviu falar nisso, nunca ouviu falar que funciona de forma cíclica. Então, como esses outros ciclos são ciclos que a gente já está mais habituado a conviver, né? Embora aqui no Uhum. Brasil né, aqui no Nordeste algumas estações não são muito claras, mas a gente está habituado a ver que existe uma diferença entre, né, primavera, verão, outono, inverno. Então, Sim. é uma dica que eu dou. Inclusive, eu já ouvi falar, eu nunca me aprofundei nesse tema, mas já ouvi falar que o ciclo do homem é o ciclo solar. Então, ele varia também conforme as estações aí, né? Conforme o Sol. E a mulher é o ciclo lunar. Mas eu nunca me aprofundei assim nesse tema, foi algo que eu já ouvi falar. E você pode comparar com o dia também. Então, por exemplo, você acorda de manhã, cada um funciona de um jeito, né? Mas vamos dar um exemplo Sim. aqui. Você acorda de manhã, sei lá, alguém acorda, sei lá, 7 horas da manhã. Aí alguns acordam com sono ainda, outros acordam já dispostos, outros acordam No com meu caso. fome, outros acordam com fome. Então, você perceber como você varia ao longo do dia, sabe? E isso já é trazer essa consciência de que, ó, não, de tarde eu não sou ninguém, eu preciso de um cochilo, igual a minha mãe, né, a sua avó, eu preciso de um cochilo de tarde para poder funcionar. Então, pode ser um dia, você começar a observar como você funciona ao longo de um dia. Isso já traz essa Uhum. consciência para o ciclo, sabe? Já é uma forma de você trazer essa consciência. Então, eu costumo indicar Sim. isso para as meninas que ainda não têm muita noção. Aí pode servir para os homens também, né? Realmente é bem interessante a gente entender também, né? Porque geralmente a gente compreende desde cedo que tem essas mudanças de humor nas mulheres e os homens parecem que também não vivenciam esse ciclo, mas quando a gente está conversando agora com você, realmente deu um toque, um estalo diferente para a gente ter noção também e ficar e ter esse autoconhecimento também, que a gente também nada é linear, tudo é fluido e a gente vai mudando no decorrer do dia, no decorrer da semana, do mês, do ano. Isso é muito normal. E É isso. pensando nisso, que tanto as mulheres como nós também, homens, a gente tem esses ciclos, aí eu queria trazer para o assunto principal da nossa live, que é a questão do mercado de trabalho. É um assunto um tanto mais delicado, um tanto mais complexo da mulher no mercado de trabalho, pela desigualdade, por todos os assuntos mais rebuscados, mas não é isso que a gente vai tratar hoje na live em si. A gente pode até pincelar, mas o assunto primordial aqui vai ser sobre
essa produtividade mais humana, né? Como a gente pode trabalhar, como a gente pode dar nosso melhor, como a gente pode usufruir melhor, né, do nosso trabalho nesses ciclos, né? E aí eu te passo uma missão um tanto mais complicada, né, para a gente falar primeiro da mulher, né, que tá nesse mercado de trabalho e que é exigida o tanto quanto, né, principalmente e quando está nessas situações, por exemplo, de TPM, quando está passando por esses ciclos que, querendo ou não, fica um pouco, os hormônios mudam muito, e principalmente também para o homem que está nesse mercado de trabalho, como ele pode agir em determinados momentos, tanto no seu ciclo, mas como para a sua companheira de trabalho também. Massa. É... Vai ser muito bom porque eu fiz uma live recentemente exatamente sobre isso. Então Vai reciclar. tá fresquinho na memória. Mas assim, são dicas que eu costumo dar, né, de uma forma geral, principalmente assim para quem trabalha numa empresa, né, no mundo corporativo, seja pública ou privada, então que não tem tanta liberdade, digamos assim, para respeitar esses momentos, né? Às vezes existe uma cobrança muito forte de prazos ou de volume de trabalho mesmo, né? De que a pessoa tem que entregar. Então, a primeira coisa eu gosto de trazer muito para um lugar da autorresponsabilidade, tá? Então, da gente entender que nós somos os únicos responsáveis por criar a nossa realidade ao redor. Porque eu ouço muito e eu já estive nesse lugar também, no tempo que eu trabalhava no BNDES, né, como funcionária pública. Eu já estive por muito tempo nesse lugar de culpar o outro, de colocar a culpa no outro, né? Então, se eu estava me sentindo mal por alguma coisa que estava acontecendo ali, né? Ah, não, o outro está me excluindo, ou o outro está exigindo demais de mim, ou o outro. Então, eu gosto muito de, em primeiro lugar, trazer a responsabilidade para a gente. Então, eu trazendo a responsabilidade para mim, eu tendo a consciência de que eu crio a minha realidade, e eu tendo a consciência de que o mais importante é eu saber desse benefício. Então, eu digo muito isso para as mulheres: olha, se vocês estão conscientes que vocês passam por um ciclo, que vocês variam, que as energias variam, que tem um momento que você realiza melhor uma atividade do que outro momento, você já vai quando você tem essa consciência e você reconhece o benefício de respeitar isso, naturalmente os outros vão reconhecer o benefício de você estar respeitando isso, né? Então eu acredito muito desse lugar, de tipo, então o primeiro passo é a gente estar consciente. Eu estar consciente de que eu não estou muito bem naquele dia. Vamos trazer mais para sair um pouquinho do mundo da mulher e trazer para o mundo mais geral, né? Então, eu estar consciente de que eu não estou muito bem naquele dia e de que de repente eu preciso entregar algum trabalho, sei lá, eu tenho uma reunião ou eu preciso entregar um projeto, mas não estou me sentindo muito bem para fazer aquilo, não está fluindo. Então, assim, você trazer para você mesmo uma visão de amor e de acolhimento, sabe? De entender, ó, beleza, eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento, diante dessa, né, de como eu estou, e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que é muito esse lugar de sair dessa autocobrança e trazer para essa consciência. Eu estou consciente, eu sei dos benefícios, e aí, naturalmente, os outros vão perceber isso também. Né? Essa é a primeira dica que eu dou, assim, muito lá no projeto para quem trabalha em ambiente corporativo, né? Mas não necessariamente em ambiente corporativo. Você é um freelancer, né? E tem lá os seus prazos, né, de entrega, tem os projetos que você precisa entregar. Então funciona do mesmo jeito, né? Só que quando você trabalha, você consegue se planejar melhor para respeitar.
Mas aí tem esses dois momentos. O momento de você se planejar, respeitar essas variações que você já conhece, mas tem o momento de você se acolher conforme o planejado. Entende? Se chegou o momento ali, eu preciso entregar alguma coisa, e acontece muito, né? Por exemplo, com o ciclo menstrual, haver mudanças ali. Não é uma coisa exata, né? Eu posso ter um ciclo de 28 dias e num determinado momento eu. E aí, se eu planejei uma atividade para uma fase e eu estou em outra, eu vou brigar contra isso? Não, eu vou ter. Se eu puder adiar, eu adio. Se eu não puder adiar, eu vou dar o melhor que eu posso naquele momento, sabe? Então, isso eu acredito muito, é trazer a autorresponsabilidade para a gente e estar consciente, né? Essa é Eu fico pensando uma muito das grandes também. lições assim, que eu aprendi e que eu gosto de passar, né? Eu fico pensando Está muito meio. também. Eu creio que. Oi, tá me ouvindo? Tá meio Eu não tô te travando, é? ouvindo. Alô? Som. Oi. Tá ouvindo? Ouvindo Ouvindo, agora? tô, vai. Aham. Pronto. Que eu fico pensando muito também na questão de atletas, né? Porque a gente sabe que a rotina e a vida de atletas é um tanto mais diferente, é um pouco mais exigida, né? E aí, como é que a gente pode encaixar essa questão de Cortando. ciclo? Oi, tá ouvindo? Acho que a internet aqui tá show. Vocês estão me ouvindo direito ou tá cortando os dois? Deixa eu perguntar pro povo que tá assistindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão. Agora tu sumiu Tá para todo mundo mim. aí? Alô? Não, aqui Mas pra ti fala para eu ver se tô eu te te vendo. escuto. Eu tô te vendo tranquilamente. Fala para ver se eu te escuto. Você estava falando dos atletas. Pronto. Não, porque eu fico pensando muito na questão de atletas, né? De mulheres atletas, que o nível exigido é altíssimo. Inclusive, até acontece casos de abusos, né? Contra atletas, principalmente na seleção brasileira, a gente já teve algumas denúncias de abusos contra treinadores que exigiam muito, era em busca do corpo perfeito, em busca e essa questão também de colocar o corpo no limite, né? E eu fico pensando nessa questão do ciclo dessa questão de tá de bem naquele dia. Lógico que quem acompanha esportes, a gente compreende que às vezes tem dias que não é o melhor daquele atleta, mas como a gente pode colocar, encaixar tudo isso que tu falou também para a vida de atletas, para a vida dessas pessoas que trabalham mais no limite, digamos assim. Eu ouvi meio cortado, mas eu acho que eu entendi o contexto, né? Como é um lugar de muita exigência, gente, como que encaixaria isso, né? Uhum, Acho que exatamente. entendi. É uma dica que, na verdade, eu acho que não serve só para atletas, mas qualquer pessoa que já tem esse lugar de muita exigência no trabalho, por exemplo, né? Que é essa da consciência sempre, né? Então você ficar tranquila. Se naquele momento surgiu uma prova e você não estava, né? Não tinha condições de dar o seu melhor ali, massa, sabe? Tá tudo bem, não tem problema. E Uhum. além dessa dica, né? É a questão por exemplo, se eu já tenho um trabalho que me. Então, e eu já tenho consciência de que as minhas energias variam ali, né? Ao longo do. Então, num momento de baixa do ciclo, que, por exemplo, as fases pré-menstrual e menstrual geralmente são momentos de energia física, né? Eu não vou me comprometer com outras coisas além disso. Se eu já tenho aqui algo que, nesse momento, eu vou evitar me comprometer com outras coisas, outras áreas da minha vida que vão me exigir, sabe? Uhum. Então, é mais uma vez esse lugar da consciência. Olha, eu já tenho
isso já vai me tomar bastante da minha energia. Eu não vou inventar mais coisas ainda, né, para tomar mais minha energia. Agora eu queria lembrar assim que quando a gente fala de ciclo menstrual e de ciclicidade de uma forma geral, não são só energias físicas, né? Então a gente tem variações físicas, a gente tem variações mentais e variações emocionais. Então são coisas que a gente, estando consciente e trabalhando isso dentro da gente, a gente consegue fluir aí, né? Deixar aí fluir a vida de uma forma muito mais simples mesmo, né? Eu acho que talvez quando a gente fala de atletas, entre muito nesse lugar de uma autocobrança exacerbada, né? Eu acho que do ponto de vista físico, principalmente, físico e emocional também, né? A pessoa tá lá participando de uma competição importante, né? Também rola isso. Então, mais uma vez, entra muito no lugar do auto-amor, sabe? Do compreender, do entender que tá tudo bem se você passou por uma prova ali e não conseguiu mostrar tudo o que tinha que mostrar naquele momento, tá tudo bem, né? Não sei se eu respondi. E aí a gente respondeu, foi show. Quero trazer mais uma questão nesse sentido do mercado de trabalho também. É que falando de produtividade. Oi, ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Não. Tá ouvindo agora? Mas Será que a internet aí tá parece que caindo? tá boa. Aqui tá tranquilo. Mas vamos Não lá. sei. Oi. Mas vê se tu consegue me escutar, pelo menos. Ele tá cortado. Que eu tô te vendo. Eu tô te vendo, tranquilo. Tu cortando pra mim, não. Acho que pode ser a internet aí, já que tá cortando pra tu. Mas tranquilo, a gente continua. Oi, Agora eu não tô ouvindo nada. tá me ouvindo pelo menos? Oi, alô, alô, alô. Ih, Nada, nada. Morreu, foi. Gente, eu acho que a gente vai ter que reiniciar a live, então. Oi, oi, alô? fala. Pronto, pronto. Tá me Faz a ouvindo? pergunta que o Vê pessoal só, ajuda então. aí. O pessoal Tá coloca aí nos certo. comentários fazendo. Qualquer coisa eu digito também, não tem problema não. Puxando para essa questão também do mercado de trabalho, né? E falando de ciclos e de produtividade no geral, e tu trouxe uma das ferramentas que foi o ciclo menstrual da mulher, né? Como uma das ferramentas, mas eu quero entender quais são outros tipos de ferramentas, quais são outros tipos de projetos, de planos que a gente pode traçar, como gerenciar essa produtividade, o que a gente pode estar colocando no papel, o que a gente pode como é que a gente pode se planejar para esses projetos e para, consequentemente, a gente melhorar, né, na nossa área de trabalho. Ferramentas de produtividade, é isso, né? Acho que eu entendi. Isso. Então, comparação, né, do que costuma ser comum e de como eu trouxe isso para a realidade cíclica, beleza? Isso. Então, eu trouxe até um gráfico aqui, as meninas falam que eu carrego comigo. Eu adoro gráficos, então eu trouxe um gráfico aqui, vai sair ao contrário, mas dá para a gente entender. Então, método de Olha que coisa produtividade, bonita. ele geralmente trabalha com essas etapas. São essas 4 etapas. Então, a gente começa com a definição de objetivos, depois a gente define estratégias para alcançar esses objetivos, a gente entra em ação e a gente avalia. Aí esse ciclo se repete.
né? Então eu avalio, vejo se eu preciso rever os objetivos, se eu preciso rever as estratégias, entro em ação e avalio. Então isso é o mais comum, né, para quando de produtividade. E aí, assim, de um pouquinho diferente disso aí. Primeiro, a consciência, né? Então a gente traz esse, eu me autodenomino como coach de produtividade para mulheres conscientes, porque eu acredito que o mais importante é a gente estar consciente. Porque aí independe do ciclo menstrual, a gente estando consciente do momento que a gente está passando, a gente consegue planejar e continuar, né, agindo em direção aos nossos projetos de uma forma muito mais suave, tá? E aí, só que aí para o método de produtividade cíclica, eu trouxe duas etapas que não estão tão claras, outros métodos, né, mais lineares, que é a etapa da conexão e a etapa de comemorar. Então, a ideia, né, dentro do produtividade cíclica é justamente usar cada uma das fases do ciclo para cumprir cada uma dessas etapas. Então, a fase pré-menstrual, que é uma fase que a gente está mais conectada com o nosso eu interior, com o nosso subconsciente, é o momento de se conectar com os nossos objetivos. A fase menstrual de clarear, né? Ou seja, identificar a gente, identificar quais são as prioridades do ciclo, o que a gente precisa priorizar naquele momento. A pré-ovulatória de raciocínio mais lógico, é o momento de classificar, né? Aí aqui é realmente a gente transformar os nossos objetivos. Pronto, vou compartilhar uma ferramenta que é comum, que eu também trouxe para a realidade do produtividade cíclica. Então, de metas, SMART, que eles chamam, né? Então, eu coloquei lá no produtividade como metas RUGE. Então, são metas relevantes, são metas que são específicas, mensuráveis, metas que têm um prazo, né? São geríveis e que são viáveis lá dentro do calendário que a gente tem. É outra ferramenta legal. E por fim aqui, aproveitar a fase ovulatória, que a gente já está nesse momento, já tem uma energia de aceitar as coisas como vida, então é o momento de comemorar. E eu enxergo, assim, principalmente esses, né, que eu adicionei aí, o conectar e o comemorar, essenciais para o alcance dos nossos objetivos no longo prazo, que vai continuar nos dando motivação para a gente continuar em direção ao alcance dos nossos objetivos no longo prazo. Então, o planejamento, né, é uma ferramenta, a definição de metas é uma ferramenta, e, enfim, eu utilizo várias outras ferramentas. Tem a ferramenta da gente definir prioridades, que alguns chamam de roda da vida, eu chamo lá de escolha lá dos papéis. Então, a gente identificar os papéis que a gente representa na nossa vida hoje e qual o nível de satisfação com relação a cada um dos papéis. Então, a gente representa vários papéis, né? Até você me chamou a atenção, né, numa live, dizendo que faltou o papel de tia, que eu não tinha colocado lá na minha avaliação, mas a importância, assim, da gente estar sempre equilibrando esses papéis, né? Então, às vezes tem um momento da vida que a gente está dando mais atenção, por exemplo, eu, né, estou dando mais atenção à Fernanda empreendedora, e aí eu preciso dar mais atenção à Fernanda tia, né? Então a gente está sempre buscando esse equilíbrio aí. Também é uma ferramenta massa, assim, né, de produtividade. Enfim, tem várias ferramentas, né? Não daria para falar de todas aqui na live, mas a ideia é essa. Entendi. Bem bacana essas ferramentas, a gente poder compreender um pouco como funciona, como a gente estava desde o início da live, ao pessoal que entrou, que saiu, que entrou outros novos. A gente estava falando sobre produtividade cíclica, mas em busca de uma produtividade mais humana, né? Não somente a cíclica menstrual, mas
os ciclos que a gente vive na nossa vida, né? E Exato. creio que foi bem esclarecedor também a gente entender a nossa importância, né? A importância da gente se conhecer, a importância da gente entender como funcionam esses ciclos e entender também os determinados tempos, né? O tempo de descanso, o tempo de comemoração, o tempo de investir no seu conhecimento, o tempo de agir, enfim, como o nosso tempo já está batendo 50 minutos e nem pareceu que passou tão rápido a live, né? É, eu queria, nesse último momento, já que a gente está falando de ciclo, e a gente agora está finalizando um ciclo, né, no ano de 2020, um ano que foi tão conturbado, cheio de novidades. O mundo passou por uma pandemia, né, vem passando ainda, tá tendo a distribuição de vacina, mas um ano de profundo conhecimento também, né, de sabedoria que a gente provavelmente deve, ou deveria ter crescido, aprendido com as mais diversas lições que 2020 trouxe para a gente, né? A gente não só pode olhar 2020 como um ano totalmente inesquecível, mas tirar também as lições que 2020 nos ensinou. E aí, falando desse novo ciclo que vai se iniciar, eu queria te pedir para tu dar uma mensagem também, né, sobre esse novo ciclo que vai se iniciar, sobre esse novo ano que está findando e esse novo ciclo que vai começar, que no próximo ano a gente possa realmente almejar novos sonhos, novos objetivos e conseguir colocar nossos planos em ação, mas sabendo utilizar da melhor maneira, né? Caminhar da melhor maneira e saber usar o tempo da melhor maneira para a gente atingir tais objetivos. Aí eu queria trazer que tu pudesse dar uma mensagem final nessa nossa live sobre esse recomeço de ciclo, né? Ou esse novo ciclo, na verdade. É... Saiu muito cortado, para entender aqui. É... Mas, enfim, né? Esse foi um ano atípico, né, para muita gente, para todo mundo, né, na verdade. Mas acho que tinha, para mim, assim, por exemplo, né, eu já vinha há muito tempo nesse lugar de entender o benefício da pausa, de sair desse lugar, né, que eu passei muitos anos da correria e de estar sempre fazendo mil e uma coisas, né, e a gente vive naquele piloto automático e acorda para trabalhar e dorme, né, e vai trabalhar e volta e Uhum. dorme, acorda de novo e vai estudar e vai para a faculdade e faz não sei o quê. Então, eu pude perceber, né, pelas pessoas que eu convivo, que a grande maioria não estava preparada para essa pausa forçada, né? A gente foi obrigado a pausar e muito bom desse momento que a gente tem passado, né? Das pessoas terem a oportunidade de olhar, de se conectar mais com o que realmente é importante para elas, né? Para cada um, porque nesses momentos de enfim, né, situações atípicas é o momento que a gente consegue parar para entender o que é importante, o que não é, o que vale a pena manter na nossa vida. Então, eu vejo essa pandemia nesse sentido como um presente para a gente sair do piloto automático e se conectar mais com quem a gente verdadeiramente é. Com esse ser humano que é humano e divino ao mesmo tempo e que tem o poder de criar realidade, desde que a gente faça esse trabalho de se conectar com quem a gente é de verdade, importante para a gente. Então, o que eu deixo aí de mensagem para o novo ciclo saiam do piloto automático
e se conectem mais com vocês mesmos, com o que é importante para vocês. Isso é garantia dos nossos sonhos, mas também de acesso ao que eu chamo das ações inspiradas, né? Quando a gente para, quando a gente se conecta, a gente tem acesso a essas ações que vão levar a gente por um caminho que eu chamo de menor resistência, para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Estejam mais conscientes, mais conectados com aquilo que verdadeiramente é importante para vocês. Muito bem. Cortou agora no final, ficou travada, tá... Oi, tá me ouvindo? Muito Tá me ouvindo? ruinzinho, mas vamos que vamos. Acho que o pessoal está conseguindo ouvir nós dois. Eu acho. É o que importa, né? A gente poder transmitir essa mensagem. Isso. Mas quero agradecer a todo mundo, né, que acompanhou a live, que estava desde o início, que Eu que acompanhou agradeço. até aqui. E quero agradecer também a Fernanda Felan, né, que topou esse convite, de fazer algo também mais difícil ainda, de poder fazer eu compreender também desse assunto, né, de poder estar falando de forma bem clara, bem objetiva sobre ciclos. Lógico que não teríamos tempo, né, pelo tempo do Instagram, de poder falar cada coisa detalhada. Então, por isso que a gente foi dividindo sobre vários temas, e inclusive a própria Fernanda ela falou que era um assunto para lives diferentes, né, e que a gente ia tentar ser bem objetivo, e por isso que também ao máximo eu tentei não me perder. Geralmente eu me perco muito nas lives e vou buscando outras perguntas, mas tentei ser o mais comportado possível, mantendo o padrão, o roteirozinho, para a gente poder conseguir concluir a tempo e conseguir a Fernanda explicar o máximo de assuntos, né, possível sobre esse tema. E para mim foi bastante esclarecedor, né? Por mais conversas que eu ouvisse você comentar e dei uma olhada rápida no livro, né, que a querida vovó tinha comprado tua na Amazon, então eu entendi um pouco o contexto e vim puxar as perguntas, né? Então eu quero te agradecer, né, pela participação, pela disponibilidade, pelo carinho, e que a gente possa poder iniciar um 2021 melhor, né? Um novo ciclo, um ciclo que a gente possa se renovar, que a gente possa ser melhor do que a gente foi nesse ano de 2020. Obrigada também, agradeço a todos que estiveram aí presentes. E vamos que vamos, espalhando o que a gente acredita por aí. Vamos só pausar para tirar uma foto. Vamos. Não sei nem se dá, porque está nos comentários. Como é que eles tiram os comentários? Como é que tira os comentários aqui que eu já não sei, meu Deus? Não sai não, né? Bora. Agora vai. Oi. Vamos. Sorrindo. Oi. Pronto. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo a todos vocês. Agora esse negócio ele fica mudando, que eu fico clicando na tela, eu fico aparecendo com cílio também. Mais um beijo. Feliz ano novo a todos aí que estão em Garanhuns, que eu vou aproveitar meu ano novo aqui em Recife também. Beijão.